câmera tá pra frente? Boa pergunta. Não é isso. Ó, é assim, o que importa é que tu fique aparecendo, tá? Talvez assim, ó, vou regular. Mais uma. Regulação fina. Me deixa ficar corcunda, pelo amor de Deus. Ó, as pessoas já estão entrando. Agora eu vou entrar aqui nesse transmissão. Ah, Denise. A Denise! Primeira! Ela segue. Ela me segue. Então aqui, ó, que já iniciou. Mas já estão vendo a gente? Aí a gente começa assim. Acenar. Mas já estão escutando. Oi, pessoal. Dentro de alguns segundos a gente vai entrar, tá? Aqui já estão chegando. Porque aqui é mais... É mais rápido. Uhum. Então, mas eu tenho um pouco de dificuldade com o Face em função do carregamento. Meu telefone carrega muito lento o Face. Tá todo mundo escutando tudo. Sim, tá. Ó. Boa noite, Denise. Só Beijo, paciente. linda. Ô, Denise, que bom que você tá aqui. Luciana. Boa noite, Mônica. Luciana, Zilá, Fabiana. Então, pessoal, boa noite. A gente vai começar essa live hoje, né, para falar de nutrição e imunologia. E quem eu trouxe hoje aqui para falar pra gente é a doutora Simone Correia, que eu vou passar agora a bola para ela e ela vai se apresentar, falar um pouquinho da trajetória dela, e aí, enquanto isso, a gente espera o pessoal, mais gente chegar pra gente começar efetivamente, tá bom? Então, doutora Simone Correia, é tudo com você. Boa noite para todo mundo. Apesar de já estar aí na estrada há bastante tempo da nutrição, nas mídias sociais ainda sou meio que novata. Então, pode ser que ocorram deslizes aí no meio da nossa conversa. Bom, eu sou nutricionista, então, como muita gente já sabe, e tenho uma certa vivência no mundo da imunologia, né? Então, me formei, sempre fui amante de nutrição clínica, sempre gostei muito de nutrição clínica, sempre foquei meus estudos todos para nutrição clínica. Fiz especialização em nutrição clínica logo que eu me formei e gostei muito dessa questão de resposta imunológica. Foi quando eu percebi que eu não sabia nada de sistema imune, que o que a gente vê na faculdade é muito pouco sobre o sistema imunológico e que eu tinha que, então, estudar isso mais a fundo, né? E aí vim para São Paulo para fazer mestrado e acabei fazendo mestrado e doutorado em imunologia. E realmente são poucos os nutricionistas que trilham essa linha. Eu conheço, tenho alguns colegas, mas são poucos mesmo, né? E comecei a estudar então a imunologia, entrei no mundo da pesquisa, muito novo também. A gente na faculdade não tem esse preparo para pesquisa de bancada. Fui para a bancada, aprendi os testes imunológicos todos, como fazer, qual era a metodologia certa para estudar então o sistema imunológico dos humanos, dos indivíduos, que eu sempre trabalhei com humano. E continuei no mundo da pesquisa e parti para fazer pós-doutorado. Nesse meio tempo eu voltei para a minha área de docência, então eu dou aula em universidade e continuei meu pós-doutorado, acabei fazendo pós-doutorado em biologia celular, aí eu amei, continuei amando a pesquisa e fiz um outro pós-doutorado em ginecologia obstetrícia, sempre voltado com o estudo da imunologia, né? Então, eu via o ambiente materno-fetal de mães que tinham recebido transplante renal, e na outra pesquisa eu via
o ambiente, imunologicamente falando, materno-fetal de mães com diabetes gestacional. E continuo até hoje. Agora eu voltei para a minha paixão, que é pediatria também, então participo do grupo de pesquisa lá da doutora Magda, do Instituto da Criança. Então, juntei esse laço imunologia com nutrição e estou tentando estabelecer, agora, depois que a gente amadurece, a gente estabelece a nossa linha de pesquisa em nutrição e imunologia, né? Então, venho aí estudando o tempo todo. E inclusive atende em consultório também, e também, né? Atendo em consultório, sou especialista em autoimunidade, gestação. E hoje eu vou tentar falar um pouquinho desse link que muita gente não entende, a imunologia com a gestação, que eu acho que é importante. Ótimo. Entendeu? Muito bom. Então vamos lá. Simone, qual que é a importância dos nutrientes e da nutrição na resposta imunológica? Então, o nosso sistema imunológico, eu vou falar primeiro um pouquinho do sistema imunológico. Sim. Sempre se fala em sistema imunológico como se fosse um sistema de defesa. O sistema de defesa, você se preocupa com a defesa, quando na verdade o sistema imunológico é um sistema de reconhecimento, né? Então ele reconhece o corpo estranho, né, que são os agentes externos, e quando eu falo agentes externos eu estou falando bactérias, fungos, vírus e antígenos da dieta. E ele tem que reconhecer o que é dele. Para quando ele reconhece os antígenos próprios, ele não pode reagir, certo? Quando ele reconhece os antígenos externos, ele tem que reagir quando a gente pensa em bactérias, fungos e vírus, mas não reagir quando a gente pensa em dieta, que aí a gente entra em alergia alimentar. Então, é um sistema de reconhecimento. Quando você tem ativação do sistema imunológico, você faz uma série de mecanismos como expansão clonal. O que é expansão clonal? De uma célula, você começa de repente a ter milhões de células. Então você faz célula, você produz proteína, que são as citocinas. Então você monta um repertório imunológico específico e para isso você utiliza proteína, você utiliza minerais, você utiliza vitaminas, você faz enzimas para determinados processos, você precisa de minerais, principalmente como cofatores enzimáticos. Então a nutrição, ela entra nesse eixo importante de quê? De prover a capacidade do sistema imunológico ser ativado, fazer o que ele tem que fazer e ser regulado. Porque quando a gente não regula o sistema imune, ele pode dar uma resposta exagerada e aí você começa a se prejudicar, né? Então a nutrição, ela entra essencialmente nesse sentido. Garantir então funcionamento adequado, e quando eu falo funcionamento adequado, eu falo reagir na hora certa e regular na hora que terminou de fazer a resposta. Na hora certa com as substâncias certas. Exatamente, né? Fala pra gente um pouco sobre o desenvolvimento do sistema imune. Então, o sistema imune, na verdade, ele começa a ser formado na gestação. Então, lá o feto, ele começa já a fazer o sistema imunológico dele, né? Então, as células do sistema imunológico, elas são formadas no fígado fetal. Quando chega próximo ao parto e após o parto, essas células vão migrando, então, para a medula óssea. Então, esse ambiente intrauterino, ele é o ambiente onde começa a formação do sistema imunológico, né? Daí a grande importância da gente, na verdade, pensar que é ali que a gente está montando a capacidade de responsiva do nosso sistema imunológico, ou para os antígenos. Antígenos são todos aqueles compostos que o sistema imune consegue reconhecer, né? Então, para os antígenos externos e para os nossos antígenos. Vamos ver se tem perguntas pra gente passar. Eu falo demais, né? Pode falar. Vamos ver se alguém está Tem perguntando. muito aluninho meu aqui, tô super orgulhosa de ver eles aqui. Que bom. Vamos ver se aqui no Facebook tem perguntas. Não, então vamos seguir aqui com o nosso roteiro. Qual que é a importância deste momento na vida para a saúde do adulto? Ou seja, nesse momento do desenvolvimento, né? Que você falou que começa já na gestação. Qual que é a importância lá para frente na vida do adulto? Então, esse é o sistema que começa a ser formado intrauterino.
Inclusive, tem muita coisa para a gente descobrir ainda, a gente não sabe tudo. Até pouco tempo atrás a gente achava que o ambiente intrauterino era um ambiente estéril. Não é mais. Já se sabe que existe uma microbiota presente nesse ambiente intrauterino. Ali começa a formação do sistema imune, né? Então, o que a criança ela tem? A parte que é inerente dela, de formação do sistema imune, parte genética, que ela tem as células dela têm a capacidade de se proliferar e montar então os órgãos, mas ela também tem a influência dessa microbiota intrauterina e da mãe, né? Então, muita coisa a gente sabe que passa de componentes imunes via placenta, né? O bebê é ligado à mãe na placenta. Essa placenta ela tem uma parte que a gente chama que é fetal, que é onde está o cordão umbilical, que é ligado no feto, e ela tem uma parte que é ligada na mãe ali, no endométrio materno, uterino, né? Então tem essa comunicação entre mãe e filho. Então essa formação do sistema imunológico, ela sofre influência da mãe, sofre influência dessa microbiota, né? Com certeza o ambiente intrauterino, ele é importante, então, para a formação do sistema imunológico. Consequentemente, pós-nascimento, a criança começa a ter as experiências dela. Então, por exemplo, se é parto cesárea, não passa no canal intravaginal. Se é parto normal, vai passar no canal intravaginal. A criança que nasce de parto normal, a gente sabe que a colonização dela começa a colonização da microbiota vaginal da mãe. A criança que nasce de parto cesárea já é uma microbiota hospitalar que é instalada ali. Então, a criança começa a ter as experiências dela externa e ali também já vai ajudar a desenvolver o sistema imunológico. E essa microbiota intrauterina, ela tem a ver com o que a mãe ingere ou ela tem a ver com a microbiota intestinal da mãe? Olha, provavelmente ela tem a ver com a microbiota materna. Porque a gente sabe, por exemplo, que a microbiota... existe uma comunicação entre a microbiota intestinal e a vaginal. Tanto que a gente até indica no caso de candidíase recorrente, qualquer problemas na microbiota vaginal, o indivíduo a ingerir probióticos, porque a gente sabe que existe essa comunicação. Então, a microbiota intrauterina, ainda estão estudando muita coisa, não se sabe exatamente tudo sobre ela, mas obviamente ela vai sofrer influência da colonização materna, né? O que a mãe tem, provavelmente é o que vai ter dentro no líquido amniótico, né? Então seria interessante, né, desde a gestação já cuidar da microbiota materna. Exatamente, do equilíbrio da microbiota, do equilíbrio intestinal, do equilíbrio alimentar, exatamente, você já ajuda para esse desenvolvimento futuro da criança. Muito interessante. Sobre as autoimunidades, o que você pode falar para a gente? Doenças autoimunes, elas já vêm do período da gestação, criança, ou pode não ter nada a ver, ou sempre tem alguma coisa a ver? Então, exatamente... A causa da autoimunidade não se sabe ainda. Se sabe que existe um fator genético, né? Então, dependendo do tipo de autoimunidade, um lúpus, por exemplo, você tem um fator genético, né? Hoje em dia já se sabe que doenças como doença inflamatória intestinal, asma, são consideradas autoimunidades, porque você tem uma resposta enorme do sistema imune e aquilo começa a te atacar. Então, é considerado autoimunidade, né? O que a gente vê na autoimunidade? A gente vê que o sistema imunológico, ele começa a reconhecer coisas dentro do próprio corpo que não era para ele. Ele reconhece, todos reconhecem. Na verdade, reconhecer e ativar. Então, você, Heloísa, seu sistema imune reconhece seus antígenos. Só que ele reconhece, ele percebe, não, esse aqui é da Heloísa, eu não posso reagir. Né? Na autoimunidade, o que acontece? Ele reconhece e reage. Então, começa a fazer autoanticorpo contra a pessoa, começa a fazer processo inflamatório, vai atacar o próprio organismo da pessoa. Né? Qual que é a causa? Não se sabe exatamente. A doença inflamatória intestinal, ela é considerada uma autoimunidade. Só que ali, para agravar, você tem uma microbiota instalada. Então, o que começou primeiro? O desequilíbrio da microbiota ou a resposta inflamatória que aumentou a permeabilidade e essa microbiota piorou o caso? Então, é bem complexo, tem muita coisa para estudar ainda. Né? Muito bom. Aqui vamos ver perguntinhas. Ó. A Adriana está perguntando
Simone, podemos modular o nosso sistema imune através da nutrição? Olha, é aquilo que eu volto a falar, tem muita coisa para a gente descobrir ainda, mas sim, né? Então, quando se começou a estudar determinados tipos de povos, como por exemplo, o pessoal do Mediterrâneo, que apresenta pouca doença cardiovascular, poucas doenças de autoimunidade, inclusive, o que se percebeu? A dieta era antioxidante, né? Então, com o estudo, foi se percebendo que é importante tanto na questão antioxidante quanto na questão imunorreguladora. Hoje em dia, a gente já sabe que ácidos graxos ômega 3, eles modificam a membrana celular e levam a um ambiente um pouco menos inflamatório, vamos pensar assim, né? Então, eu acho que a gente tem muita coisa para descobrir, mas a gente é capaz de melhorar essa resposta imunológica pela dieta. Tem uma perguntinha aqui. Gostaria de perguntar referente ao sistema imune e a mãe com déficit imunitário, com câncer ou HIV. Então, mas aí o sistema imune da mãe ou do bebê? Referente ao sistema imune... A mãe, o câncer, o que acontece? A gente tem uma maquinaria imunológica, principalmente representada por uma célula chamada célula NK, que é anticâncer, né? E que a pessoa que apresenta o câncer, ela teve algum problema ali, que o sistema imune não... O câncer também tem vários tipos de mecanismos de escape do sistema imune. Então, eu acho que no caso do câncer, a gente ainda não sabe exatamente, mas não mexe tanto com o sistema imune como o HIV. O que você vê no HIV? No HIV você vê uma ativação geral e um ataque contra a principal célula do sistema imune, que é o linfócito TCD4. O linfócito TCD4 ele é o maestro do sistema imune. É ele que vai dirigir, fazer o tipo de anticorpo certo, mandar o linfócito B fazer o tipo de anticorpo certo, mandar as células produzirem um tipo de citocina importante para aquela resposta. E o HIV ele infecta o TCD4. E quando ele infecta e ele vai aumentando, vai se replicando, ele quebra essa célula e sai aquele monte de HIV na circulação, que é a hora que a gente faz os anticorpos, né? Que aí os anticorpos pegam aqueles vírus que estão na circulação. Só que o HIV é mutante. Então ele vai mutando e é por isso que a gente não consegue atacar ele. Então pensa bem, esse sistema imune da mãe, ele está reagindo com uma série de coisas. Como isso vai afetar a criança, exatamente ainda não se sabe. Mas com certeza você tem uma série de desvios ali imunológicos que podem então interferir no futuro, sim, acredito eu, né? Bom, aqui tem uma pergunta que talvez você já até tenha respondido. Como que a alimentação pode influenciar na imunidade, na autoimunidade? Então, na vida adulta, né? Imagino aqui. Na vida adulta. Porque o que acontece? Hoje em dia não é só alimentação que a gente tem que pensar em aditivos, né? Então, olha só, a gente não só tem que se preocupar com bactérias, com vírus, com protozoários, com outros micro-organismos, a gente tem que se preocupar com outras coisas até que vem no próprio alimento. Então essa história de agrotóxicos que estão falando aí agora, né, só vai aumentar a quantidade, os agrotóxicos no alimento, os produtos industrializados onde a gente vê a presença muito forte de aditivos, corantes, acidulantes... São substâncias que não são reconhecidas como alimentos. São substâncias químicas que podem modificar o reconhecimento do sistema imune totalmente. Então, vai que um produto químico desse, ele é reconhecido de uma forma diferente e de repente ele é parecido com o seu corpo e de repente você começa a reconhecer o seu corpo, achando que o seu corpo que é o ruim e começa a atacar. Né? Então, tem artigos mostrando que esse grande consumo de aditivos que a gente tem hoje em dia, eles modificam sim a resposta imunológica, podendo levar a doenças como câncer, como autoimunidade, né? Como uma série de doenças que a gente vem vendo que só está aumentando, né? Então, doenças inflamatórias intestinais. Especialmente com a doença instalada, deve-se evitar ao máximo o ingerir produtos com aditivos. Sim, deve-se evitar ao máximo sempre. Sempre, porque você faz uma prevenção. Com a doença instalada, o que em geral essas doenças têm em geral em comum? Inflamação.
E é aí que a gente tem que tentar evitar ao máximo, diminuindo essa quantidade de aditivos e produtos químicos que hoje em dia a gente tem na carne, nas verduras, nos legumes, enfim, todos os alimentos. Vamos ver o que a Lívia está perguntando. Quando comecei a trabalhar, muitos nutricionistas pediam para usar glutamina e fibras solúveis, além da dieta sem ingredientes crus e usando a consistência de acordo com a tolerância do paciente. Mas a Lívia, é uma dieta específica para alguma doença ou para o dia a dia, Lívia? Qual que é a situação, Lívia? Explica aqui pra gente. Muda, né, de acordo com... Enquanto a Lívia explica, vamos ver o que a Denise está perguntando. Boa pergunta, Denise. Em pacientes autoimunes, como fica a relação com as vacinas? Tomar ou não uma vacina? O que pode e o que não pode e o que não pode? Ou só tem contraindicação mediante tipo de medicação usada? Então, o que é a vacina, né? A vacina é quando você coloca um pedacinho, em geral, a gente dificilmente tem vacina com célula inteira, mas a gente hoje em dia tenta evitar. Se ela coloca um pedacinho do micro-organismo que você quer reagir. Então, eu vou tomar uma vacina contra gripe. Contra a gripe, né? Então, a gente vai pegar aquele vírus que tá no momento ali no ambiente, pega um pedacinho do vírus, que o sistema imune reconhece só um pedacinho, coloca lá na vacina, e muitas vezes, para você garantir que o sistema imune vai reagir, porque, né, o sistema imune, você precisa, num sistema imune normal, você precisa ter vários sinais para ele reagir, que é exatamente... para ele não reagir à toa, né? Então, tem vacina que tem uma coisa chamada adjuvante. O que é isso? É um produtinho químico que vai estimular a sua resposta imunológica. Você dá o adjuvante junto com o fragmento do micro-organismo ali específico. Existem alguns estudos que mostram que o nosso corpo vai reagir, obviamente, não só ao micro-organismo, mas também ao adjuvante. E que isso pode, não se sabe, estar relacionado com alguns tipos de doenças, mas não tem nada comprovado, né? Mas existe essa suspeita, mas muito pouco comprovado. Tanto que eu acredito na vacinação, eu acho que não vacinar é uma coisa muito grave. Você não pode não vacinar o seu filho e expor ele a uma série de doenças que, na verdade, hoje em dia estão até mesmo erradicadas e agora estão voltando. Doenças estão voltando por falta de vacinação, né? No ambiente com autoimunidade, de fato, o corpo está olhando para ele. Então, o sistema imune do cara com autoimunidade, ele está olhando para o cara. Ele está reagindo contra as células do cara, contra a superfície das células, organelas, o tecido do cara lá. Ele, de fato, vai enxergar as vacinas diferentes. Mas, em função, se for assim, você tem uma terapia que pode imunossuprimir o paciente, que é uma terapia muito mais pesada e que aí tem que se pensar bem qual vacina tomar. E você tem a terapia que você diminui a resposta imunológica com corticoide, com quimioterápicos que vai diminuir essa resposta, mas mesmo assim você dá a vacina porque você pensa assim, é melhor o indivíduo reagir e ficar protegido contra aquela doença, mesmo que ele não fique tanto, do que de repente ele ter a doença. Né? Então eu não vou dar vacina para não piorar a resposta imunológica, ele vai ter a doença, aí piora tudo. Entendeu? Então eu ainda... É uma faca de dois gumes, você tem que pensar nos prós e contras e analisar. Como sempre, o que é o menos pior, né? Exatamente, estabelecer prioridade. Aqui a Adriana está perguntando, em pacientes transplantados, há um controle mais rigoroso? Existe uma supressão do sistema imune para evitar a rejeição do órgão, certo? Sim, existe. Então, quando a gente pensa em transplante de órgão sólido, que é o do órgão, né? Eles realmente entram numa terapia imunossupressora, né? Então, são medicamentos pesados que vão inibir vias de ativação dos linfócitos, consequentemente diminuindo então a ativação imunológica. E você então suprime o sistema. E mesmo assim, tem paciente que começa um processo de rejeição mesmo tomando a terapia imunossupressora. Porque ao mesmo tempo você não pode dar uma terapia forte o suficiente para matar o cara. Sim. Ele tem que ter um mínimo de resposta imunológica.
Ninguém realmente, assim... Sistema imune, eu sempre brinco que sistema imune, intestino e hormônio, ninguém entende 100%. Então, a gente não brinca. A gente tem que tomar muito cuidado com esses 3 aí no corpo da gente. Meus alunos escutam isso direto. A Isabel está perguntando, em idosos com alguma doença instalada, como podemos melhorar o sistema imunológico do mesmo? Então, em idosos, o sistema imune, de fato, eles têm uma resposta imunológica um pouco mais, vamos pensar assim, um pouco mais lenta, um pouco mais, não tão ávida quanto o indivíduo adulto. E aí, o que a gente tem que pensar em termos de dieta? Dieta equilibrada, né? Não perder a massa muscular, porque acontece, aquele idoso acima de 80 anos, a tendência é perder massa muscular, que é exatamente o que a gente não pode deixar. Né? Quando fica doente, a gente sabe que precisa de músculo para fazer cicatrização, precisa de músculo para fazer tecido e precisa de proteína para fazer proliferação celular na resposta imunológica. Então, a primeira coisa é nutrir o paciente, não deixar ele entrar numa desnutrição proteica, que é muito característica de um idoso com idade mais avançada. E vitaminas e minerais, então a gente tem vitaminas e minerais presente, depois até a gente está pensando em fazer uma live sobre isso, né? Sim. Eu vou falar um pouco mais de vitaminas e minerais, porque você tem uma série de reações metabólicas onde você tem as vitaminas e minerais como cofatores e como antioxidantes potentes. Então, de fato, a gente precisa estar muito atento com a dieta desse idoso e, se for preciso, fazer a suplementação sim, para manter o equilíbrio aí do sistema imunológico dele. Ou seja, fornecer para o indivíduo tudo o que ele precisa, ou todos os nutrientes. Entender que talvez naquele momento ele precise um pouco mais do que ele precisaria. Tudo o que ele precisa naquele momento. Exatamente, né? exatamente. No final das contas, caímos na mesma coisa, né? Equilíbrio e requerimentos, né? Isso. Oferecer para o organismo o que ele está precisando, né? Naquele momento. Vamos ver se tem mais perguntinhas. A Lívia está perguntando, e as dietas para nutrição integral e até suplementos nutricionais com nutrientes imunomoduladores pode beneficiar pacientes com câncer em fase de quimioterapia? Podem sim. Quando a gente pensa que, vou dar só um exemplo no meio de um monte, né? Que essa quimioterapia, ela age diretamente em... Deixa eu voltar. A célula tumoral é uma célula de crescimento rápido, né? E a célula da nossa mucosa, trato gastrointestinal, também é uma célula de crescimento rápido. Então, o quimioterápico, ele ataca as células de crescimento rápido, a mucosa do trato gastrointestinal. Então, esses pacientes, eles têm grandes chances de desenvolverem problemas na boca, oral, que atrapalha a alimentação, no intestino, da diarreia, uma série de intercorrências da quimioterapia. Se você dá uma dieta ou oral, ou suplemento oral, ou a própria dieta integral imunomoduladora, então ali com um acréscimo de glutamina, com acréscimo de ômega 3, né, com nutrientes que a gente sabe que já possuem uma ação imunomoduladora, você ajuda a manutenção dessa mucosa intestinal, consequentemente você ajuda os mecanismos de absorção, e esse paciente ele tende a manter melhor o estado nutricional dele e responder também aos quimioterápicos de forma melhor, né? Vamos ver. Então é super indicado nesse caso. Vamos ver se tem mais perguntinhas. Isabel. Bom, vamos seguir aqui. Como que a nutrição pode auxiliar no tratamento de autoimunidade? Então, acho que a gente meio que já falou. Por alto isso, né? O que é inflamação? O que é inflamação e como pode piorar a doença autoimune? Tá. Inflamação é um mecanismo super importante para o nosso corpo. A gente precisa inflamar, né? Eu sempre brinco muito isso com os meus alunos. Então, quando a gente fala inflamação, a gente acha uma coisa ruim. Não, a gente precisa inflamar. Então, para você fazer cicatrização, primeiro você precisa fazer inflamação, né? Então, você ativa, você inflama, você chama as células imunológicas ali para o local, acontece uma limpeza ali do local e chama o fibroblasto, que é a célula que vai fazer a cicatrização. Então, eu preciso inflamar, ponto. Só que eu preciso inflamar
e ao mesmo tempo eu já tenho que disparar os mecanismos anti-inflamatórios, né? Então a gente tem no nosso corpo mecanismos que vão diminuir a inflamação. Você inflama e desinflama. A pergunta era na autoimunidade, Na né? autoimunidade, O que acontece na autoimunidade? É exatamente esse mecanismo imunorregulador que está danificado. Então a gente tem células especializadas que vão regular o nosso sistema imunológico. A gente tem citocinas, que são as principais assim, descobertas, se chamam IL-10 e TGF-beta, que são importantes para diminuir a resposta inflamatória. A gente tem uma enzima chamada, o nome dela é indoleamina 2,3-deoxigenase, a IDO. lindo nome. Né? A gente tem nas nossas células, a gente já expressa, ela diminui a proliferação do linfócito T. Então a gente tem vários mecanismos imunorreguladores. O indivíduo com autoimunidade, o que acontece? Ele reage contra si próprio, ele inflama, né? Então, se eu estou pensando numa doença inflamatória intestinal, eu vejo uma mucosa intestinal extremamente inflamada, né? Se eu estou pensando numa artrite reumatoide, a gente percebe então aquele líquido sinovial extremamente inflamado, isso vai para via sistêmica, aumenta proteínas características de inflamação, né, como a PCR, por exemplo, que é um fígado da gente produz quando a gente está inflamado. Então, na autoimunidade, essa inflamação ela está muito aumentada. E aí ela começa a danificar a gente, né? Você começa a ter modificação de tecido, é como se o corpo ele fosse atacando aquele tecido, ele não cicatriza, ele não volta ao normal, as células não conseguem, o enterócito não consegue fazer a absorção dele, então tudo vai perdendo a função. A inflamação crônica, no final da via, o que é? Perda de função celular, né? Então ela está aumentada na autoimunidade. E quais são as estratégias nutricionais que se usa para tratar isso? Eu acho que tem muita coisa para a gente descobrir ainda, mas a gente já tem nutrientes que a gente considera anti-inflamatórios, né? Então a gente tem os da dieta. Então você tem uma dieta, por exemplo, uma dieta rica em antioxidantes, é uma dieta anti-inflamatória. Por quê? Porque a inflamação gera radicais livres. Esses radicais livres lesionam as células. Se eu entro com uma alimentação rica em vitaminas, em minerais, em polifenóis presentes na uva, eu tenho então uma frente antioxidante que ajuda então a segurar essa possível lesão, né? A gente tem os suplementos, então a gente tem a glutamina, que ajuda na manutenção tanto do linfócito quanto do enterócito. A gente tem o ômega 3, que vai agir na membrana da célula, então modificando ali as enzimas, uma via chamada via do ácido araquidônico, que diminui a inflamação quando você coloca mais ômega 3. Né? Então a gente tem os alimentos da dieta que são considerados anti-inflamatórios. A gente agora sabe, por exemplo, que a cúrcuma é extremamente anti-inflamatória. Né? Por que se descobriu isso? Porque se descobriu que os indianos eles apresentavam um índice muito pequeno de câncer de esôfago. E aí por quê? O que tem na dieta do indiano que de repente é antioxidante? A cúrcuma. Eles consomem grandes quantidades de cúrcuma com certa frequência. E daí foram feitos estudos com a cúrcuma e se mostrou que tem capacidade antioxidante, né? Então a gente tem sim a dieta. Existe uma questão da dieta, que é uma questão que eu acho que tem que ser muito bem discutida, que é o glúten, que a gente até estava conversando sobre isso. O que se vê? Se vê que o cara que tem autoimunidade, ele tem uma tendência a inflamar, né? E que de repente, para ele, a exclusão de glúten ela é benéfica. Por quê? Porque se ele inflama ali no ambiente intestinal, o que muitas vezes acontece em função da presença do glúten, tudo ali piora. E o que acontece? Aumenta a permeabilidade. Né? O intestino ele tem uma monocamada celular, tem uma camadinha de célula que serve como um filtro de coisas que vão entrar de fora para dentro. Então, o que está no lume intestinal é fora, o que está no sangue é dentro. Então, quando aumenta essa permeabilidade, você tem aumento de absorção de vários componentes aí, então, tanto da dieta quanto na microbiota intestinal. Né?
Vamos ver se aqui tem mais perguntinhas. Não tem perguntas. Aqui já respondemos. Aqui no Facebook também já respondemos. Muito bom. Bom, aqui você já explicou, né, o que é inflamação, o que pode piorar a doença. E alimentos anti-inflamatórios. Quais são esses alimentos anti-inflamatórios? Então, isso acho que a gente acabou falando um pouquinho também. São os alimentos ricos em vitaminas e minerais. Então, frutas, verduras, legumes. De preferência sem agrotóxico, certo? E tem... a gente vai fazer uma live só falando dessas vitaminas e minerais, né? Porque também não é só ir lá na farmácia e comprar um de A a Z, sair tomando, né? Tem uma quantidade, tem as especificidades, né? Existem alguns minerais mais específicos, como por exemplo zinco, cobre, selênio, que é importantíssimo para nossa bateria antioxidante. E nas vitaminas, aí a principal aí é a vitamina D, né? Então a vitamina D, que antes era uma vitamina só para fixar cálcio nos ossos, de repente passou a ser considerado hoje em dia um pró-hormônio, né? E aí o que a gente vê? A gente vê a vitamina D como fator principal para regular a resposta imunológica, né? Só que olha que interessante, a vitamina D ela é absorvida, né? A célula tem um receptor, porque para entrar na nossa célula, em geral, tudo tem que ter um receptor. Então você tem um receptor da vitamina D, né? E aí quando a vitamina D se liga nesse receptor, tudo isso vai para o núcleo. E lá no núcleo se liga a um receptor de retinol, que é a vitamina A. Então, até para você fazer a ação imunomoduladora da vitamina D, você também tem que ter a maquinaria da vitamina A preservada. Ou seja, é uma rede, né? É uma rede. E o que acontece? Muita gente hoje em dia está deficiente de vitamina D. Tem muita discussão sobre isso. Então, pode ser o filtro solar que todo mundo usa? Pode ser. Mas a gente não usa filtro solar no corpo todo. Ficar dentro do... Né? Hoje em dia a gente fica muito dentro, né? A gente fica, mas quando a gente sai, a gente pega sol. Então, assim, não se sabe exatamente... não se sabe exatamente o porquê que a gente está ficando tão deficiente no Brasil, porque antes a deficiência da vitamina D era vista no hemisfério norte. Agora não. Agora aqui, o que eu tenho percebido é que, em geral, as pessoas têm diminuição da vitamina D sérica. É muito comum. E a gente, vendo os pacientes lá que a gente vê, acompanhando o estudo da criança, realmente é muito grande a quantidade de hipovitaminose D. Né? Então tem que estar muito atento à vitamina D. Você acha que uma das hipóteses, essa é uma das minhas hipóteses, porque assim, há anos atrás, quando se iniciou toda essa questão dos alimentos diet, zero gordura, zero isso, zero aquilo, eu pensei, isso não vai dar certo. Porque quando você tira gordura, você tira várias vitaminas, inclusive a D, né? E a capacidade de absorção, né? Sim, exato. Então, assim, ao longo de 20, 30 anos, alguma coisa vai acontecer. Então, na verdade, de verdade, a gente tem consumido menos também, né? Então, a gente não pode consumir diet light à toa, né? A gente tem que consumir com algum critério. Com critério, sim. Né? E, de fato, se você pensar em zinco e ferro, também são minerais que precisam da gordura para serem absorvidos. Então, quando você tem diminuição do consumo da gordura, porque antes a gordura era o vilão, agora o carboidrato é o vilão. Cada hora um é o vilão e no fim ninguém consegue emagrecer direito. Cada hora um é o vilão por quê? Porque espera-se um milagre. Espera-se um milagre. E a verdade, o equilíbrio zero. A resposta é simples, já foi dado lá por escudeiro, né? Isso, exatamente. O equilíbrio é que é o mais importante. Então, de fato, se você diminui o seu consumo de lipídios, de gordura, aquilo que vai absorver com a gordura, então vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K, zinco, ferro, tudo você tem diminuição da absorção. Inclusive transporte de hormônios, transporte de hormônios, transporte. Sim. E aí quando tira também a gordura, vai lá, pelo menos as lipossolúveis vão, né? A, D, E e K vão embora com a gordura. Vão embora. Ou então, estão lá na alimentação, mas você não tem tanta gordura no lume intestinal, você não absorve tanto.
né? Ah, eu vou me entupir de fibra. Ótimo, lindo, seu intestino vai funcionar com uma beleza, só que você vai jogar fora zinco, ferro, vitaminas, então tudo tem que ser com seja, tudo tem que ter um equilíbrio, né? Tudo tem que ter um equilíbrio. Vamos ver que tem uma pergunta aqui. Existe alguma correlação entre tireoidite de Hashimoto e colesterol alto? Existe alguma estratégia para melhorar esse quadro? Olha, eu nunca li nada a respeito, mas vamos pensar, né? Quando a gente pensa em tireoidite, a gente pensa em diminuição dos hormônios da tireoide, e isso vai levar a mudança do metabolismo lipídico, certo? Sim. Então, pode sim. E a tireoide é meio que um comandante do corpo, né? É um comandante. Então, quando você mexe com os hormônios da tireoide, você mexe também com o seu metabolismo lipídico, sim. E sempre que você tem saída de lipídio, ou do tecido adiposo, ou da dieta, que você tem mais lipídio no sangue. Se você tem mais lipídio no sangue, você pode ter dislipidemia. Como a gente falou, tá tudo muito interligado, né? Tiago, tá. meu aluno. Tiago, Meu aluno. boa noite, doutora Simone. Gostaria de saber a importância da amamentação no desenvolvimento do sistema imunológico do bebê. Bom, excelente pergunta. Isso dá uma aula, né? Então, assim, o leite materno, vários desses compostos que a gente falou aqui, a gente falou de células, a gente falou de citocinas, a gente falou de componentes anti-inflamatórios, é rico leite materno, tem tudo no leite materno, né? Então, o leite materno, ele tem também fator bífidos, que vai estimular o crescimento de bifidobactérias, lactobacilos no intestino da criança. Então, o leite materno, ele regula tudo. Ele tem fator de crescimento específico para quê? Para fazer o desenvolvimento da mucosa intestinal do bebê. Né? Essas junções entre as células, entre os enterócitos que a gente estava falando, o leite materno ajuda a amadurecer isso. Ficam junções mais firmes, então a permeabilidade intestinal é menor. Então, tudo de bom que a gente falou até agora de sistema imunológico tem no leite materno. O cara que fez isso não é fraco, não. Não né? é fraco, não. Ele é perfeito, é verdade. Né? Então, assim, até 6 meses, a amamentação, aleitamento materno é super importante. Né? E existem vários mitos nessa questão de que eu estou produzindo pouco leite, de que meu leite é fraco. Não é. Se você está produzindo pouco leite, talvez porque você esteja ansiosa, porque a ansiedade e o sistema nervoso, eles modificam a produção de leite. Então, a mãe tem que estar o mais calma possível. Né? O leite não é fraco, o que acontece é que o leite é bem digerido. O leite é o melhor alimento para a criança. Né? Então, por que ela chora? Ela chora porque a capacidade gástrica dela é pequenininha. O pouquinho que ela mama, como a digestibilidade do leite é muito boa, ele vai ser absorvido. Então, ele vai querer mais. O leite de vaca, o que acontece? Ele vai entuchar a criança, né? A digestibilidade é péssima, a proteína é mais difícil de digerir. Né? Piora a questão da permeabilidade intestinal e aí o bebê ele demora mais para chorar. Ele fica mais saciado. Mas porque o corpo dele o corpo é hiperproteico, então além de tudo você está aumentando o esforço renal dessa criança, né? Então o corpo dele está tentando se adaptar àquilo que recebeu que não era para ter recebido naquele momento. Existe alguma correlação entre... Isso aqui já foi. Alice, dentro do público que eu trabalho, os autistas e crianças com câncer são uma grande parte e eu uso muito antioxidantes para ambos os públicos. Queria saber se você sabe sobre antioxidante no autismo. Eu realmente sei pouco sobre o autismo, mas olha só, vamos pensar, né? O antioxidante é super importante. Se você tem algum tipo de dano ao sistema nervoso, com antioxidante, ou diminuição, a presença do antioxidante, ou diminuição de algum neurotransmissor, a dieta antioxidante, ao meu ver, mas eu não estou falando isso com aquele 100% de conhecimento, ela só tem a contribuir. Na criança com câncer total, né? Porque ela
tá com uma quimioterapia, vamos pensar que o tumor sozinho... Bom, primeiro você tem um tumor ali pegando tudo que você está consumindo, então você vai precisar de mais antioxidante. Depois você tem a quimioterapia pesada ali, que também vai consumir os seus antioxidantes, e aí sim, com certeza, só tem a se beneficiar com a dieta antioxidante. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Aqui no... Já estamos lá. Estamos na hora. Temos 10 minutos, depois o Instagram vai cair. Mas a gente tá no... A gente também tá no Facebook, viu, gente? Então, essa live vai ficar gravada. Aqui no Instagram ela só fica gravada por 24 horas, mas lá no Facebook ela vai ficar sempre, tá? E depois a gente vai subir pro YouTube. Então, quem chegou atrasado, quem não conseguiu pegar desde o começo, mesmo quem quiser rever, vai poder ver depois, tá? Sem problemas, porque a gente vai deixar gravado no Face e vai colocar lá no YouTube. Qual que é a importância da microbiota no quadro de inflamação gerado pela resposta imune sem controle? Então, todo mundo aqui acho que já escutou falar sobre microbiota, né? Todos nós temos uma microbiota intestinal, na pele, no trato geniturinário, então nós temos micro-organismos espalhados pelo corpo todo, né? E aí o que acontece? A microbiota equilibrada, né? Então a gente tem uma variedade de micro-organismos ali, não só bactérias, mas leveduras também, uma série de micro-organismos ali, que aliás até se fez a metabolômica da microbiota, mas assim, a gente na verdade, agora que a gente está conseguindo conhecer tudo que a gente tem ali no intestino, né? O que acontece? Ela garante um equilíbrio e os micro-organismos benéficos, a presença deles ali, e a gente tem embaixo da nossa mucosa intestinal um sistema imunológico próprio, chamado de sistema imune associado ao intestino, né? E a presença da microbiota benéfica, ela aumenta a produção de L10, ela aumenta a produção de TGF-beta, quer dizer, ela regula as nossas células, né? Ela regula tanto ali no ambiente intestinal como no ambiente sistêmico. Então a gente já sabe, por exemplo, que a utilização de probióticos, ela vai ser boa para alergia, ela vai ser boa para autoimunidade, ela vai ser boa para uma série de condições onde você tem um desequilíbrio do sistema imune. Ela faz uma regulagem ali na peça. Ela faz uma regulagem, exatamente. E quando eu estou consumindo micro-organismos, eu estou aumentando o número deles no intestino, mas também nas vias aéreas, porque tem uma comunicação entre mucosas, né? Então as células de mucosas, elas se comunicam. Então, por exemplo, intestino e pulmão se comunicam, né? Então, é importante esse equilíbrio dessa microbiota no intestino. Essa microbiota, ela induz imunorregulação e ela produz citocinas inflamatórias, ela melhora a resposta imunológica. E para o paciente que está mais inflamado, principalmente ele precisa garantir que ele tem uma microbiota equilibrada ali, né? Por quê? Porque ele precisa muito de CL10, ele precisa muito de TGF-beta, né? Ele precisa muito de citocinas que vão aumentar a proliferação de um tipo de linfócito T, que a gente chama que é o linfócito T regulador. Então ele precisa daquele ambiente equilibrado, porque um intestino equilibrado é um passo a mais longe da inflamação geral. Entendeu? Muito show, muito show. Vamos ver se tem mais perguntinhas. Que ótimo. Tem uma aqui. Aqui ela está falando que eu uso mais para a parte intestinal no autismo, principalmente vitaminas que fazem parte do ciclo do ácido fólico. Sim. Vitaminas do complexo B, que são vitaminas importantes para a homeostase do sistema nervoso, né? No caso aí o ácido fólico também. Eu acredito que sim, Alice, mas olha, eu vou me comprometer na próxima live falar de autismo para você, porque eu vou dar uma pesquisada nisso, porque realmente como não é o meu foco de estudo, né? Então realmente eu não sei detalhes.
Mas acredito que sim, porque você me falou em ácido fólico e as vitaminas do complexo B, que são extremamente importantes para o sistema nervoso, né? E vitamina E, A, selênio, magnésio, tudo é muito importante para antioxidante. Então, realmente, acho que não tem como não ser bom, né? O que a gente tem que sempre pensar é na dose. Essa é outra questão, né? Não basta você saber que o nutriente é imunorregulador ou que o nutriente é bom, você tem que saber a dose. E a dose para cada patologia é diferente. Então, tem coisa que se sabe, tem coisa que ainda não se sabe, tem que se estudar. O próprio ômega 3 foi super estudado, você não tem dose para tudo. Assim, quando eu falo preconizado, é aquilo que foi estudado e cientificamente produzido, que é nisso que a gente tem que pautar. A gente não tem que pautar no que eu estou falando aqui ou no que o outro colega fala. Claro que você está aprendendo, mas você tem que se basear em artigo científico, aquilo que foi publicado. Tem que ter critério no que escuta, tem que ter critério, exatamente. É que tem uma outra pergunta da Juju. Já sabemos que a herpes tem uma correlação grande com imunidade. Tem uma paciente com herpes recorrente, mais de 3 vezes por mês. Será que existe algum alimento que podemos inserir no dia a dia dela? Então, esses pacientes, em geral, eles são colonizados com o vírus da herpes e na hora que o sistema imune dá uma baixadinha na vigilância, ele aparece. Então, todo aquele alimento que você consumir próprio para o sistema imunológico, então vitamina C, os antioxidantes, a vitamina D, os próprios probióticos que ajudam na regulação, eles vão, um indivíduo bem equilibrado na alimentação, ele vai ter uma melhor resposta imunológica, consequentemente vai apresentar menores episódios de herpes, né? Então... tá todo mundo querendo ter aula com você. Muitos já tiveram, na verdade. E brigavam comigo, porque eu pegava no pé deles, viu? A Alice tá perguntando, tá pedindo teu contato. Claro. Eu vou deixar o contato aqui da clínica. Viu, Alice? A gente vai cair daqui uns minutinhos, mas aí você vai lá no Facebook, lá no meu perfil, que a gente vai continuar lá, tá? Para o contato da doutora Simone na clínica é o 5587-1268 ou 95043-4165. Eu tô no Instagram também como simone.correa.nutricão, né? No Instagram e no Facebook também tô, então qualquer coisa... Isso, segue ela lá, depois eu vou publicar aqui o teu Insta. Eu pegava muito no seu pé, né, Camila? Lembra? Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Tem exames específicos para tratamento da imunologia, da autoimunidade? Deve ser isso que ela quer. Assim, a gente tem os testes imunológicos, né? A gente tem, então, pesquisas de anticorpos que podem ser contra bactérias, fungos, vírus, ou anticorpos contra as próprias estruturas na gente, né, da célula. A gente tem as contagens linfocitárias, então você consegue fazer uma contagem diferencial de linfócito T, de linfócito B, linfócito total. O hemograma simples, ele já te fala alguma coisa quando você tem aumento do número de linfócitos. O que quer dizer um aumento do número de linfócitos? Alguma coisa aconteceu ali que houve a expansão clonal. Então, de uma célula você tem 1000. Com isso você tem aumento do número de linfócitos no hemograma, né? Isso pode te dizer uma infecção, uma possível infecção, você tem que juntar o caso como um todo, né? Aí você vai pesquisar proteínas inflamatórias, como a PCR, você vai pesquisar estado nutricional proteico desse paciente, né? Porque lembrando que quando você ativa o sistema imune, você usa proteína. Então, o seu paciente que de repente já apresenta uma desnutrição proteica, você tem que estar esperto para prover essa proteína a mais. Só nesse caso, né? Prover essa proteína a mais porque ele está usando o sistema imune. Fornecer todos os subsídios de nutrientes, né? Para o corpo poder trabalhar. O uso de fitoterapia no câncer, será que é permitido? Olha, eu vou te falar, Lívia, que eu estou estudando bastante essa questão de fitoterapia agora, tá, né? Ainda é nova para mim, mas eu estou estudando bastante. E eu acho que a gente tem que ter muita cautela quando a gente fala em fitoterápicos no câncer, porque ainda o principal tratamento do câncer é a alopatia.
né? E quando a gente fala em terapias alternativas, a gente pode estar cobrindo a cabeça e descobrindo o pé, né? Então você dá uma terapia alternativa, mas aquilo não é 100% certo e você tem uma piora do câncer ou incidência de metástase, enfim. Então, provavelmente alguns fitoterápicos, com certeza estão sendo estudados, provavelmente no futuro a gente vai utilizar alguns, para quê? Para ajudar na terapêutica, né? Para, de repente, diminuir sintomas, né? Diminuir a consequência da quimioterapia, o efeito, exatamente, me fugiu a palavra, o efeito colateral dessa quimioterapia. Mas isso está muito no início, a gente tem que estudar e ter muita cautela com os pacientes da gente, né? Ela está falando, será que é permitido no SUS, em pacientes internados, já detectados com câncer, desde chás e cápsulas de extratos secos? Olha, Lívia, eu tenho quase certeza que não, porque isso está se começando a estudar agora. Então, inclusive, por exemplo, o nutricionista, para ele prescrever determinados fitoterápicos, ele tem que ter o título de especialista. Né? Então, a gente, quer dizer, tem muita coisa começando nesse assunto e a gente tem que ter muita cautela. Eu acredito, eu acho que no futuro a gente vai usar muito a fitoterapia, mas tem muito estudo ainda para fazer. E eu queria muito que os nutricionistas estivessem mais envolvidos com a pesquisa, porque eu vejo pouca participação da nossa classe na pesquisa científica mesmo, né? A gente acaba ficando muito na prática clínica, que não deixa de ser importante, é importantíssimo, sim, mas a gente perde o espaço aí para outros profissionais na pesquisa científica. Também falo isso direto na cabeça dos meus alunos. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Bom, pessoal, a gente já está aqui há 1 hora, tá? Daqui a pouquinho vai cair o Instagram, inclusive. Então, muito obrigada pela presença de vocês todos. Muito obrigada pela presença de vocês todos. A gente vai ter uma outra live com a doutora Simone. A gente vai falar sobre micronutriente, né? Não, vocês não estão entendendo. Eu estou estreando, né, Heloíse? Tá estreando. Eu sou professora há 1000 anos, mas eu estou estreando nas redes sociais. Então, é a primeira de um monte, né? Sim, acho que agora sim, né? Então a gente vai marcar uma outra, né, para falar sobre os micronutrientes nas doenças autoimunes, pelo menos. Isso, né? E eu vou dar uma atençãozinha especial para a questão das doenças neurológicas que, de fato, eu nunca parei não é meu foco, mas vamos dar uma olhadinha sim, né? Até porque eu acho que essa questão do autismo está aumentando. Sim. Né? Inclusive, saiu um artigo no ano passado mostrando que a suplementação de ácido fólico, o exagero dessa suplementação estava relacionado com o autismo. Então a gente prescreve ácido fólico para gestante, por quê? Para garantir fechamento de tubo neural. Só que de repente a gente está dando a mais do que devia e a criança nasce com um problema neurológico. É o tal do tiro no pé. É o tiro no pé. Então a gente tem que estudar muito, a gente estuda e acho que não, né? Quando porque na verdade é aquela coisa, né? A mesma coisa não serve para todo mundo. Não serve para todo mundo e tem que tomar muito cuidado com as superdoses. Né? O momento que toma também é muito importante. Essa Denise é demais. E os suplementos com ácidos graxos ômega 3, 6 e 9? Você já falou, né? Isso, né? Tem a questão da relação de ômega 3 e ômega 6, né? Que a gente tem que prestar atenção, mas aí ele é bem específico para determinado tipo de patologia. Eu acho que a gente pode deixar para uma outra live também. Sim. Mas é super importante. O ômega 3, ele tem uma capacidade anti-inflamatória fantástica. Né? Então, anti-inflamatória, porque assim, a gente tem que lembrar que quando a gente fala de ômega 3, o que a gente modifica é a fluidez da membrana celular. Né? Então, a gente tem que lembrar que a membrana da nossa célula, ela é bilipídica. Então, a fluidez dessa membrana, o que quer dizer essa fluidez? A capacidade, por exemplo, de expor de diferentes tipos de receptores. A célula ela é dinâmica, é como se fosse uma bolinha que ela vai apresentando uma série de receptores na hora certa. Só que para isso ela tem que ter uma fluidez de membrana. Né? Tá acabando. E o ômega 3 ele melhora essa fluidez de membrana, melhorando então o funcionamento da célula como um todo. Tá acabando, eu venho para uma próxima live
explicando isso melhor. O Insta tá acabando, vai cair, tá? Mas